Bom, boa noite a todos e todas. Bom, meu nome é Fabrício, eu sou doutorando na FAGE e na Catholic University de Leuven. E o intuito dessa comunicação é apresentar as tentativas de diálogo interreligioso pelo viés da pneumatologia na obra tanto de Clark Pinnock quanto de Amos Yonk. Bom, o cristianismo ele sempre viveu com as outras religiões desde o seu início. É sabido que no seu início ele conviveu com o judaísmo, conviveu com outras religiões pagãs. Então, nesse sentido, convivência religiosa e cristianismo não é algo novo dentro da sociedade. Contudo, com o advento da Idade Moderna e Contemporânea, pensar na questão do diálogo interreligioso se tornou uma matéria e uma tarefa mais que fundamental dentro da sociedade, uma vez que o cristianismo, diferente da Idade Média, já não gozava mais da hegemonia que tinha nesse período. Então, dessa forma, principalmente na Idade Contemporânea, foram diversas as tentativas para a efetivação desse diálogo entre as religiões. De início, essas tentativas passaram pelo viés cristológico e nomes como Jacques Dupuy e Paul Nitter são bastante conhecidos para quem estuda essa questão do diálogo interreligioso no cristianismo. Contudo, essas perspectivas cristológicas, elas são comumente divididas entre exclusivistas, inclusivistas e pluralistas, o que de alguma forma, segundo Amos Yonk, por exemplo, que é um dos que eu vou falar aqui, gera certo impasse porque essas perspectivas elas não estão preocupadas com as outras religiões em si, mas em como se dá essa salvação no meio das outras religiões. Então, dado esse impasse que as perspectivas cristológicas trazem, há um movimento de se mudar para o viés pneumatológico, ou seja, tentar fazer um diálogo interreligioso a partir da perspectiva do Espírito Santo na teologia cristã. Então, as duas tentativas que eu vou abordar é a de Clark Pinnock e a de Amos Yonk, começando por Clark Pinnock. Clark Pinnock ele foi um teólogo canadense que viveu entre 1937 e 2010, e ele talvez seja ele é considerado um dos grandes inovadores dentro do movimento protestante evangélico, principalmente pela sua proposta de teísmo aberto, que quer dizer, em linhas bem gerais, claro, quer dizer que Deus está aberto para o futuro e Deus ele é afetado pelas ações humanas. O princípio da liberdade, o princípio do amor é totalmente basilar para se pensar um teísmo aberto. Então, nesse sentido, no que tange a questão do diálogo interreligioso propriamente dito, é interessante a gente perceber que o Pinnock ele pensa o espírito como uma energia da vida e que ele está presente na natureza e na história, sendo o primeiro que nós experimentamos ao fazermos uma experiência de Deus, indo contra uma tendência que é de colocar o Espírito como um terceiro, né, na questão quando se fala da Trindade. Então, nesse sentido, ele vai dizer que o Espírito ele está presente tanto na natureza quanto na história, sendo, e aqui eu cito, êxtase da vida divina, a ligação de amor na Trindade e o transbordar abundante de Deus externamente. Assim, para ele, o Espírito está nos lugares mais inalcançáveis deste mundo e está presente em todo lugar, informando todas as coisas. Ou ele é o Espírito que dá forma a todas as coisas. Segundo ele não quer desassociar a pessoa de Cristo da pessoa do Espírito, e para ele, a obra de Cristo foi completa em favor de muitos. Então, dessa forma, é pela presença universal do Espírito que essa salvação pode alcançar a todos.
E com isso em mente, né, se o Espírito age, está informando todas as coisas, ele faz o clamor para que nós não sejamos tão certos a respeito de quem será justificado ou não será justificado. Então, nesse sentido, no pensamento dele, ele coloca o Espírito como um diretor de uma peça, se considera o mundo como um palco, e, no caso, esse Espírito é aquele que direciona a economia da salvação por sua influência sutil. Segundo ele, né, ele espalha seus dons generosamente, mesmo para aqueles e aquelas que estão fora da igreja, no que ele chama de um mundo selvagem. E assim, ele prefere não ir pelo adágio de que fora da igreja não há salvação, mas ele diz que deve-se falar que fora de Cristo e fora da graça não há salvação. Segundo ele, o Espírito ele pode ser encontrado em toda experiência. Então, nesse sentido, ele pensa que a teologia ela deve se enriquecer das outras filosofias religiosas da mesma forma que deve também enriquecer essas outras tradições. E aí ele coloca que esse diálogo levanta oportunidades para falar de Cristo como Deus revelado e encarnado na vida humana. De certa forma, isso pode parecer certo extremismo, utilitarismo, quer dizer, por parte de Pinnock, né? O diálogo seria para falar a respeito de Cristo, ou seja, até que ponto isso é realmente um diálogo. Aí nós temos que fazer essa crítica com relação à proposta de Pinnock. Ele considera a religião como um fator da cultura, um segmento da cultura, e, como eu disse, o Espírito, segundo seu pensamento, ele está trabalhando em todos os lugares, então também trabalha na história das religiões e nas religiões. E, diante disso, ele não considera sábio considerar as religiões não cristãs como veículo de graça. Então, nesse sentido, ele volta a uma questão mais fundamentalista de pensar que a autorrevelação decisiva de Deus está somente em Jesus Cristo, mesmo não reconhecendo Deus como nossa propriedade. Então, nesse sentido, ele diz e não diz a respeito das outras religiões. Então, a sua proposta vai muito nesse sentido, né? O Espírito ele está sempre associado com Cristo e nós devemos observar como critério de discernimento da ação do Espírito se ali encontramos as obras de Cristo. Passo para o Amos Yong. Amos Yong é um teólogo malasiano que cresceu nos Estados Unidos, então ele talvez é um dos teólogos atuais que mais escreveu sobre a questão do diálogo interreligioso, principalmente pelo viés pentecostal. Então, a sua abordagem ela é necessariamente bem pentecostal. Então, nesse sentido, as tentativas de Yong, ele também parte de que o Espírito está agindo em toda a terra, que o Espírito age também nas outras religiões e coloca o Espírito como pressuposto de toda relação humana e todas as relações comunitárias. Então, para Yong, isso é um ponto importantíssimo. E o terceiro axioma que ele vai colocar é que as religiões do mundo, assim como tudo que existe, elas são sustentadas pelo Espírito de Deus para propósitos divinos. Efetivamente, as suas duas propostas de diálogo interreligioso mais efetiva seria uma tentativa de diálogo com o Islã, que parte de uma perspectiva unicista, ou seja, ele
parte do princípio de que nós não devemos falar a respeito da Trindade para poder dialogar com o Islã, então nós devemos abrir mão do conceito trinitário para poder dialogar com essa religião. Então, nesse sentido, ele abre mão de um dogma cristão para poder dialogar. E, num segundo momento, em sua tentativa de dialogar com o budismo, essa ainda de maneira incipiente, ele vai colocar que nós devemos tentar avaliar, né, a questão do budismo pelo viés da neurociência, mas isso ainda está bem incipiente. Um dos pontos principais da tentativa de Amos Yong é que ele vai fazer a separação entre a economia do filho e a economia do espírito, que é também, nesse sentido, ele nega a questão do filioque. Ou seja, ao fazer a separação, novamente ele esbarra na questão da Trindade. Então, como pressuposto para o diálogo, ele precisa abrir mão da Trindade no primeiro momento e, no segundo momento, ele tenta basear a sua ideia no evento de Pentecostes, mostrando que, assim como o Espírito permitiu a diversidade das línguas, essa seria também uma imagem para o cristianismo, para que ele também aprenda a falar as diversas línguas da sociedade, da ciência e por aí vai. Então, a tentativa de Amos Yong, ela segue por esse caminho. Nesse sentido, o que cabe a nós perguntar no final dessa apresentação é se o que realmente acontece são realmente tentativas de diálogo, uma vez que Pinnock parte do princípio de alguma forma, né, superioridade do cristianismo, uma visão meio utilitarista a respeito do diálogo interreligioso, enquanto Amos Yong, por sua vez, ele abre mão da identidade cristã ao fazer a sua proposta. Nesse sentido, cabe nos perguntar se abrir mão da identidade e se a questão da superioridade do cristianismo podem ser encaradas como tentativas efetivas de diálogo, se entendemos o diálogo como abertura ao outro e abertura àquilo que é diferente para enriquecimento mútuo e não somente por um viés utilitarista ou que negocie a identidade daqueles que dialogam. Bom, é isso. Muito obrigado. Boa noite.